Capítulo 12. Humildade e exaltação. Leitura. O que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo próprio. 1 Pedro 5:6. Ontem mesmo alguém me perguntou: como posso vencer este orgulho? A resposta foi simples. 2 coisas são necessárias. Faça o que Deus diz, que é a sua obra. Humilhe-se. Confie nele para fazer o que ele diz que é a sua obra. Ele o exaltará. O mandamento é claro. Humilhe-se. Isso não significa que é sua obra conquistar e expulsar o orgulho da sua natureza e formar dentro de si a humildade do Santo Jesus. Não, isso é obra de Deus, a própria essência daquela exaltação na qual Ele o levanta para a verdadeira semelhança do Filho amado. O que o mandamento significa é isto: aproveite toda a oportunidade de se humilhar diante de Deus e dos homens, na fé da graça que já opera em você, na certeza da graça maior para a vitória que está por vir, a luz que a consciência lança a cada vez sobre o orgulho do coração e suas operações. Apesar de todo o fracasso e queda que possa haver, permaneça persistentemente sob o mandamento imutável. Humilhe-se. Aceite com gratidão tudo o que Deus permitir, de dentro ou de fora, de amigo ou inimigo, na natureza ou na graça, para lembrá-lo da sua necessidade de humilhação e para ajudá-lo nela. Considere a humildade como de fato a virtude mãe, o seu primeiro dever diante de Deus, o único salvaguarda perpétua da alma, e fixe o seu coração nela como a fonte de toda a bênção. A promessa é divina e certa: o que se humilha será exaltado. Certifique-se de fazer a única coisa que Deus pede. Humilhe-se. Deus se encarregará de fazer a única coisa que Ele prometeu. Ele dará mais graça. Ele o exaltará no tempo próprio. Todos os tratos de Deus com o homem são caracterizados por 2 etapas. Há o tempo de preparação, quando o mandamento e a promessa, com a experiência misturada de esforço e impotência, de fracasso e sucesso parcial, com a santa expectativa de algo melhor que isso desperta, treinam e disciplinam os homens para um estágio mais elevado. Então, vem o tempo de cumprimento, quando a fé herda a promessa e desfruta daquilo que tantas vezes lutou em vão para obter. Essa lei vale para toda a parte da vida cristã e na busca de cada virtude separada. E isso porque está fundamentada na própria natureza das coisas. Em tudo o que concerne à nossa redenção, Deus deve tomar a iniciativa. Quando isso foi feito, chega a vez do homem. No esforço pela obediência e conquista, ele deve aprender a conhecer a sua impotência, no desespero de si mesmo morrer para si, e assim estar apto, voluntária e inteligentemente, a receber de Deus o fim, o cumprimento daquilo de que aceitou o começo na ignorância. Assim, Deus, que foi o princípio, antes que o homem o conhecesse corretamente ou entendesse plenamente qual era o seu propósito, é desejado e acolhido como o fim, como o tudo em todos. É assim também na busca da humildade. A todo cristão vem o mandamento do próprio trono de Deus: humilhe-se. A tentativa sincera de ouvir e obedecer será recompensada, sim, recompensada, com a dolorosa descoberta de 2 coisas. A primeira, que profundidade de orgulho, isto é, de relutância em considerar-se e ser considerado nada, em submeter-se absolutamente a Deus, havia ali que nunca se conheceu. A segunda, que completa impotência há em todos os nossos esforços, e também em todas as nossas orações, pedindo a ajuda de Deus para destruir o monstro hediondo. Bem-aventurado o homem que agora aprende a colocar a sua esperança em Deus e a perseverar, apesar de todo o poder do orgulho dentro dele, em atos de humilhação diante de Deus e dos homens. Conhecemos a lei da natureza humana. Atos produzem hábitos.
Hábitos geram disposições, disposições formam a vontade, e a vontade bem formada é caráter. Não é diferente na obra da graça. Assim como atos, repetidos persistentemente, geram hábitos e disposições, e estes fortalecem a vontade, aquele que opera tanto o querer como o realizar, vem com o seu poderoso poder e espírito, e a humilhação do coração orgulhoso, com a qual o santo penitente tantas vezes se lançou diante de Deus, é recompensada com a graça maior do coração humilde, no qual o Espírito de Jesus conquistou, e trouxe a nova natureza à sua maturidade, e ele, o manso e humilde, agora habita para sempre. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E em que consiste a exaltação? A mais alta glória da criatura está em ser apenas um vaso, para receber, desfrutar e manifestar a glória de Deus. Isso só pode fazer na medida em que estiver disposta a não ser nada em si mesma, para que Deus seja tudo. A água sempre enche primeiro os lugares mais baixos. Quanto mais baixo e vazio o homem se deitar diante de Deus, mais rápida e plenamente será o influxo da glória divina. A exaltação que Deus promete não pode ser, nenhuma coisa externa separada. Dele mesmo, tudo o que ele tem para dar ou pode dar é apenas mais de si mesmo, ele mesmo para tomar posse mais completa. A exaltação não é, como um prêmio terreno, algo arbitrário, sem conexão necessária com a conduta a ser recompensada. Não, mas ela é, na sua própria natureza, o efeito e o resultado da nossa humilhação. Ela não é nada senão o dom de tal humildade divina que habita interiormente, tal conformidade com e posse da humildade do Cordeiro de Deus, que nos capacita para receber plenamente a habitação de Deus. O que se humilha será exaltado. Da verdade dessas palavras, o próprio Jesus é a prova. Da certeza do seu cumprimento em nós, ele é o penhor. Tomemos o seu jugo sobre nós e aprendamos dele, pois ele é manso e humilde de coração. Se apenas estivermos dispostos a nos curvar a ele, como ele se curvou a nós, ele ainda se curvará a cada um de nós novamente, e descobriremos que não estamos desigualmente jungidos com ele. À medida que entrarmos mais profundamente na comunhão da sua humilhação e nos humilharmos ou suportarmos a humilhação dos homens, podemos contar com isso, que o Espírito da sua exaltação, o Espírito de Deus e de glória, repousará sobre nós. A presença e o poder do Cristo glorificado virão àqueles que são de espírito humilde. Quando Deus puder novamente ter o seu devido lugar em nós, ele nos levantará. Faça da glória dele o seu cuidado ao se humilhar. Ele fará da sua glória o seu cuidado ao aperfeiçoar a sua humildade e ao soprar em você, como a sua vida permanente, o próprio Espírito do seu Filho. À medida que a vida todo-penetrante de Deus o possuir, não haverá nada tão natural e nada tão doce como não ser nada sem um pensamento ou desejo por si mesmo, porque tudo estará ocupado com aquele que enche tudo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Segundo Coríntios 12:9. Irmão, não temos aqui a razão pela qual a nossa consagração e a nossa fé têm valido tão pouco na busca da santidade? Foi pelo ego e pela sua força que a obra foi feita sob o nome de fé. Foi para o ego e para a sua felicidade que Deus foi invocado. Foi inconscientemente, mas ainda assim verdadeiramente, no ego e na sua santidade, que a alma se regozijou. Nunca soubemos que a humildade absoluta, permanente, semelhante à de Cristo, e o auto-esvaziamento, permeando e marcando toda a nossa vida com Deus e com os homens, era o elemento mais essencial da vida da santidade que buscávamos. É somente na posse de Deus que eu me perco. Assim como é na altura, largura e glória do sol, que a pequenez do grão de poeira, que brinca em seus raios é vista, assim também a humildade
é tomarmos o nosso lugar na presença de Deus, para não sermos nada senão um grão de poeira, habitando na luz do seu amor. Quão grande é Deus, quão pequeno sou eu, perdido, absorvido na imensidade do amor. Somente Deus ali, não eu. Que Deus nos ensine a crer que ser humilde, ser nada na sua presença, é a mais alta conquista e a mais plena bênção da vida cristã. Ele nos fala: eu habito no alto e santo lugar, e também com o contrito e humilde de espírito. Que esta seja a nossa porção. Ó, ser mais vazio, mais humilde, mesquinho, despercebido e desconhecido, e para Deus um vaso mais santo, cheio de Cristo e somente de Cristo.